a base, o eixo aí da pregação aí deve estar centralizado na Santa Sagrada Escritura. E a palavra de Deus, ela traz a nós estilo, mudança, ela traz a nós um novo estilo de vida, mudança no nosso comportamento, ela nos mostra o caminho certo da verdade, que a verdade é Cristo. E nós temos a palavra de Deus aí no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, aí nos dá menção a respeito das pregações e muitos exemplos aí no Antigo Testamento. Nós temos aí o Esdras, ele é um modelo aí para as pessoas que estão aí começando a pregar, anunciar a palavra de Deus. E nós vemos que Esdras, ele tinha um compromisso aí com a palavra de Deus. Se puderem depois ler aí o livro de Esdras, é lindo, excomunal. E Esdras tinha disposto em seu coração para buscar aí os mandamentos do Senhor, os preceitos, os estatutos, as leis do Senhor e para cumprir e também para ensinar ali em Israel ali os estatutos, os juízes aí de Deus. E a palavra de Deus aí, quem vai pregar, vai falar, anunciar, exige preparação. Aí tem que preparar, ler, inferir, tem que o quê? Buscar o conhecimento vindo da verdade. A verdade é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática para a história de nossa vida. E também Esdras também, ele estudava a lei de Deus e ao obedecer a ela, ao ensino, ele vivia também. E o anunciante da palavra de Deus aí, o que anuncia, o pregador deve estudar a Bíblia, deve estudar a Santa Sagrada Escritura aí com amor, aí tendo uma vida em obediência, com zelo e também o que? Com fervor. E seu chamado aí supremo é anunciar o que? As boas novas, aí a palavra de Deus, o evangelho. E aqui falando de Esdras, ele é, ele conhecia bem a palavra de Deus, os mandamentos, e ele vivia o que ele pregava. E sua vida é a da sua pregação. E o que está na palavra é o que nós devemos viver. E esse viver é o que nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso comportar. E não basta ser aí um professor aí, sabe tudo, um intelectual, um erudito, um homem sábio aí na palavra e faz tudo errado. A nossa vida deve ser dirigida pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a escrita de Deus, ela é vida, traz vida, e nós devemos o que? Viver a palavra, pensamento único na palavra. E a palavra de Deus traz o que? Mudança. E se a pessoa quiser mudar. E ele não pode subir aí uma pessoa aí no altar aí com a vida o que? Toda desregrada, maculada, uma vida petecada. A vida aí deve estar regida com a palavra de Deus, o ministério aí certo aí com a palavra de Deus, andando certo. E Esdras demonstrou aí compromisso aí com a palavra de Deus, confiava em Deus, dependia de Deus e identificava aí o povo, aí mostrava a verdade, Deus, Elohim, Jeová, Pai. E isso que teve aí resultados aí notórios, o povo aí chegando a Deus, obedecendo a Deus. Isso é lindo. Um outro homem também é Neemias. Ele era fiel, ele era um servo íntegro, um servo fiel a Deus. E em relação a ele era fiel à orientação de Moisés. Se vocês for ver em Deuteronômio 31:11, ali fala. E muitos dos sacerdotes ali falharam em suas responsabilidades aí de ensinar a palavra aí de Jeová a Israel. Mas aí o Senhor, Elohim, Jeová, ele nos ensina em Oséias 4:6 ali, o meu povo está sendo destruído porque
lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da palavra, da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso tem Oséias capítulo 4, se não estiver equivocado, 6. E Israel aí na maior aí tempo aí, maior parte do tempo, não deu aí atenção à voz de Deus, ao chamado de Deus. Aí desobedeceu a Deus, às ordens de Deus e foi infiel. E a infidelidade deles aí fez deles escravos aí. Eles foram que levados cativos à Babilônia e pelo Nabucodonosor ali. E ali no exílio ali, após o exílio ali na Babilônia, aí Deus o que? Restaurou aquele povo e usou quem? Esdras, para chamar Israel para uma nova aliança, uma renovação, uma aliança aí de compromisso aí em relação ao povo de Deus aí, o escolhido. E ele foi a ponte, o restaurador da lei para aí o segundo êxodo de Israel. E ele levou a palavra firmemente, com ousadia, com sinceridade, e isso é lindo. E também aí, a palavra de Deus também, em Neemias 8, se vocês for ver, ali, Esdras e os levitas aí seguiu claramente aí os passos da palavra de Deus. Eles leram a palavra, eles leram ali no livro, na lei de Deus, bem assim, claramente, e explicando aí de maneira aí que todo mundo entendesse. Depois vocês for ver Neemias 8:8, e aí muitos aí, bem aí, intencionados, que pregam, infelizmente, lê muitas vezes a escritura como se a leitura fosse quali qualitativamente aí inferior, ou pelo menos aí secundária aí na palavra. E a parte mais importante da palavra é o que? A palavra, é a leitura. E a palavra de Deus é a fonte da mensagem, a palavra de Deus é Deus falando. E o texto da palavra é o fundamento aí da palavra, do sermão. E o sermão deve ser bem explicado, aí bem explicado para não haver dúvida aí nas pessoas, nos corações. E tem que ler, explicar e também o que? Aplicar o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Cristo está voltando. E nós devemos o que? Pregar a palavra de Deus com amor, mostrando a verdade dentro da palavra de Deus, que é a certeza, a base que Deus fala. E essa aplicação aí nos nossos corações, nós temos o que? Que estar com a palavra no coração, na alma, no corpo. E a palavra, a mensagem de Deus, e a verdadeira o que? Fonte aí de salvação, aí é Cristo. Isso aí através do Espírito Santo de Deus, aí para ter as vidas, as almas, o que? Se rendendo a Deus em Cristo e proclamando a palavra aí com integridade, aí com ousadia, autoridade e acima de tudo no poder do Espírito Santo. E os frutos vão vir, os frutos vão chegar aí para Deus em Cristo Jesus. E o nome de Deus é glorificado. A honra, a glória para Deus Pai em Cristo Jesus. Aí pregue a palavra, leve a palavra, viva a palavra, a Santa Sagrada Escritura. A certeza onde que Deus fala. Deus abençoe todos. Um abraço, paz.